Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma videoaula, nossa clássica videoaula sobre temas diversos da engenharia eletrônica. E no vídeo de hoje o tema são os filtros digitais. Os filtros digitais são um dos temas mais pedidos pela galera por e-mail e sempre me solicitam projetos desse tipo. Então aqui vai mais um projeto de um filtro digital. Já implementamos um filtro FIR passa-baixas, quem não viu ainda dê uma conferida, e hoje vamos implementar um dos filtros digitais mais simples de serem implementados, que é o filtro de média móvel. O filtro de média móvel que pode ser aplicado em diversos casos, inclusive em leitura de sensores. Portanto, em muito breve no canal estaremos implementando este tipo de filtro também em dispositivos microcontrolados. Então continue sempre acompanhando e já deixe de cara aquele seu like aqui nesse vídeo que nos ajuda pra caramba. Dê o seu like para não esquecer, beleza? Vamos fazer o algoritmo em MATLAB então e demonstrar em tempo real a gravação de um áudio e vamos passar ele por um algoritmo de filtro média móvel para você conferir o resultado. Vamos para o projeto então. Let's get started! Estamos aqui no computador e vamos ver no MATLAB o algoritmo necessário para o desenvolvimento de um filtro de média móvel. O filtro de média móvel, como mencionei no começo da aula, é um dos mais simples de implementar. Facilmente pode ser implementado em um microcontrolador. E veremos, é claro, projetos bem detalhados disso mais para frente aqui no WR Kids Channel. Então fique ligado. Vamos primeiro imaginar o sinal que queremos filtrar. Vamos pegar aqui e fazer uma representação. Imagine um sinal da saída de um sensor, e o sensor tem um sinal que é um nível de tensão, que pode ser representado por um sensor de temperatura, um sensor de tensão, um sensor de corrente. Vamos imaginar um sensor de temperatura que esteja medindo a temperatura de um ambiente. E aí temos o gráfico aqui de amplitude pelo tempo. Vamos dizer que na saída desse sensor tem uma tensão variando, e esta tensão será aplicada posteriormente a um conversor AD, que vai tratá-la e possibilitar com isso o cálculo da temperatura. Estou representando aqui com esta linha a variação de temperatura do ambiente. Ela vai variando conforme o sensor vai lendo, mas imagine o seguinte, imagine a situação de que ocorre uma interferência no sinal, que o sensor pode estar posicionado distante da placa controladora, pode haver um cabo de comunicação e mesmo este cabo sendo blindado, interferências podem surgir. E essas interferências vão causar um pico no sinal, um pico de amplitude, uma variação brusca que pode ser para mais ou para menos. E aí, na realidade, esta medida que você está vendo aqui não é a temperatura que aquele sensor mediu nestes instantes de tempo aqui, pois foi um ruído que ocasionou este erro de leitura. E você já deve notar que se pegarmos cada ponto e medirmos eles individualmente, tratarmos e exibirmos em nosso sistema, teremos leituras erradas em alguns momentos e a nossa temperatura não estará sendo bem registrada. Isso em algumas aplicações pode ser problemático. Então temos que contornar isso aplicando um filtro de média móvel, de modo que ele pegue todo o sinal. Vamos desenhar mais um pouquinho a curva, vamos dizer que deu mais um pico, mais uma variação aqui errada por algum motivo, alguma interferência. Então temos que aplicar o filtro de modo que ele faça uma média e corrija estes problemas aqui, não exibindo diretamente o dado de erro, e sim uma média de uma determinada faixa do nosso sinal. Essa é a sacada do filtro de média móvel. Se pegarmos aqui um determinado ponto, vamos imaginar aqui este ponto aqui que ocorreu uma variação bem abrupta no nosso sinal. Pegarmos todos estes pontos aqui e efetuarmos a média deles. Somamos todos eles e fazemos a média e aí sim mandamos exibir. Isso funciona, isso já até corrige bastante o sinal, só que podem haver erros de leitura de qualquer forma em outros pontos. Por isso que temos que passar um vetor por todo o nosso sinal, ir deslocando os pontos do nosso vetor, e aí vamos ver isso no algoritmo, entender direitinho como funciona,
E aí o primeiro ponto é descartado e eu meço os seguintes. Eu escolho uma determinada região de pontos que eu quero estar calculando, e aí eu descarto o primeiro e vem os pontos novos. E aí vou fazendo a média dessa galera toda para obter o meu sinal direitinho e conseguir corrigir estes problemas. Vamos ver isso no MATLAB. Para representar isso aqui no MATLAB, vamos criar o nosso clássico sinal estocástico estacionário, que é aquele sinal que tem um comportamento com uma tendência definida, entretanto, tem aquela aleatoriedade na composição. Vamos fazer um manualmente, por enquanto, só para demonstrar uma aplicação rápida aqui. Vamos criar um vetor de umas 10 posições e chutar uns valores aqui. Vamos colocar 7, 23, 20, 12, 10, 8. E aí temos um vetor para o x. Vejam aqui, nossa variável já representou aqui os valores. E se plotarmos o x, teremos esta curva aqui. E agora já vamos aplicar o nosso algoritmo. O que vamos fazer é deslocar estes pontos aqui, de modo que eu aplique uma média, só que como são poucos pontos, vamos dividir por 2. Vamos fazer o algoritmo rapidinho no MATLAB para ilustrar. Então, aplicamos um laço for, e aí pegamos uma variável de iterações, i igual. E aí vamos começar em 2 até o valor de x. Vamos pegar o tamanho de x mesmo. Então, length de x, essa função aqui retorna o tamanho do vetor, que no caso, podemos testar aqui no console para ver o tamanho, que será o referente ao número de pontos. Sem o ponto e vírgula para exibir, são 10 pontos que temos aqui no vetor de x. Vamos até iniciamos em 2, vamos até o tamanho final de x. O end encerra o laço for aqui no MATLAB. E aí o cálculo é o seguinte, vamos criar um vetor dentro do laço for, vamos chamar de y, que é o nosso sinal filtrado, e vamos colocar aqui o i da iteração como parâmetro. E o i vai ser igual a quem? Vai ser igual ao x de i, mais o x de i menos 1, tudo isso dividido por 2. E aí teremos já uma média móvel desse sinal. Acredito que com estes pontos bem discretizados fique bem interessante de compreender o começo da parte teórica aqui. Estamos utilizando o parâmetro inicial 2 porque um vetor no MATLAB, diferentemente dos vetores na linguagem C, ele inicia com índice 1. Se houver o i igual a 0, ele vai acusar um erro em nosso código. E como estamos decrementando o i nesta somatória, em algum momento, se começarmos em 1, estaremos zerando o i. Se começarmos em 0, teremos um i igual a menos 1 em um determinado momento, que também não é aceito nos vetores do MATLAB. Por isso que temos que começar este vetor aqui em 2 para que funcione. E aí somamos tudo, porque i menos 1, porque estamos descartando o último valor e deslocando estes 10 pontos para a esquerda. Descarta o último valor, pega o valor novo e divide por 2 para refinar o nosso sistema. Teremos uma curva mais suave com isso. Já vamos completar o código aqui, gerando uma figura nova, com o comando figure, e vamos mandar imprimir o novo vetor, que é o y. Plot y. Ctrl C, Ctrl V no console, ele não vai acusar erro, pois a variável x já existe, então podemos fazer esta brincadeira, colocar variáveis no console, editar no editor do MATLAB e aí jogar. Isso é muito bom para você ir testando algoritmos aqui no MATLAB. Vamos dar um Enter. E temos aqui
a figura 2 e a figura 1. Vamos colocar lado a lado. Vejam que ele suavizou a figura 2. É isso que o filtro de média móvel faz. Temos aqui uma resposta mais grosseira e aqui uma resposta mais suavizada, como você pode ver. Como são poucos os pontos, teremos estes picos aqui. Isso é totalmente normal, pois peguei um vetor bem pequeno aqui. Mas um sinal de um sensor tem infinitos pontos, como bem sabemos, um sinal analógico. Ok, vamos agora para o algoritmo final, que não vai mudar muito. Vamos inclusive implementar uma função para calcular a média móvel. Acredito que vai ficar bem interessante. Podemos criar um sinal de ruído, noise, com a função rand_n, colocamos 1 e colocamos a largura de uma unidade de tempo. Então vamos criar primeiro a nossa base de tempo, o nosso vetor t. Então t igual, abre colchetes, vamos iniciar em 0, vamos fazer iterações de 1 milésimo até o valor 100, já dá um número razoável de pontos para analisarmos. E aí criamos uma variável noise que recebe uma função randômica até a largura de t. Esse é um sinal estocástico estacionário que você pode estar criando. Plotando isso, t e o noise, temos a resposta aqui do gráfico, que é exatamente o que precisamos. Um sinal bem aleatório, como você pode ver. Dando um zoom, verifica-se o nosso sinal, que pode ser representado como um ruído. Então este é um exemplo de um sinal que você pode tratar e torná-lo mais suavizado com o filtro de média móvel. Podemos entender este sinal como a leitura de um sensor de temperatura, como exemplificamos no início da aula. Vejam o quão ruidosa essa leitura seria. Mas vamos utilizar a nossa função Wave Record aqui do MATLAB para gravar um sinal de áudio agora com vocês em tempo real e aí suavizá-lo para conferir o resultado. Acredito que seja mais interessante. Pois aí vamos entrar com um sinal real da natureza. Vou fazer qualquer som aqui, vamos gravar ele por um tempinho e aí vamos fazer a filtragem a partir dele, como fizemos no vídeo do filtro passa-baixa Sphere. Quem não conferiu ainda, dá uma conferida. Vamos chamar o sinal de signal. Vamos atribuir a função waveRecord. E aí aqui como parâmetro colocamos uma frequência de amostragem e um número específico. Podemos colocar, por exemplo, 11.025 vezes 10. E aí a frequência de amostragem 11.025. Isso tudo eu expliquei direitinho naquela videoaula do filtro FIR. Estes valores basicamente são sugeridos no help do MATLAB, então dê uma conferida nessa função ou naquela videoaula que explicamos detalhadamente. Dando um Enter aqui, ele grava o que eu falar por algum tempo. Então vamos fazer a gravação. Enter, teste de gravação, 1, 2, 3, 4. Ei, ei, teste, 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 1, 2. Pronto, apareceu aqui o prompt de novo, então gravamos e vamos ver este sinal no domínio tempo. Plot, plot, signal. Plotamos, aqui está o gráfico e é o clássico sinal de áudio que já estamos acostumados a ver e tem a característica estocástica estacionária também, que é o que precisamos para o teste de hoje. Dando um zoom, vamos enxergar esta tendência e este sinal é um pouco mais bacana do que o noise, que geramos com números randômicos, pois é um sinal real, um sinal que produzimos agora mesmo com vocês. O que podemos fazer também é reproduzir este sinal com a função wavePlay. Eu acho que é wavePlay signal, e aí a frequência de amostragem utilizada, que é 11.025 Hz. Dando um Enter. Teste de gravação, 1, 2, 3, 4. Ei, ei,
teste, teste, teste 1. Aí está, então, reproduzido o sinal de áudio. Depois de filtrarmos no Média Móvel, até vamos escutar de novo para ver o que acontece. Vamos fazer o algoritmo, então. Estamos aqui com o editor aberto. Vamos pegar e comentar com o percentual, como sempre. Função para filtro digital média móvel. Calcula a média móvel de um sinal. E aí o comando function, como já ensinamos a criar funções aqui no MATLAB, vamos chamar de filter, o retorno dela, e o nome da função vamos chamar de moving average. Como parâmetro, o próprio sinal que queremos tratar. Comando end encerra ela. E aí temos que aplicar aquele laço for i igual. E aí vamos fazer as iterações, começando em 2, novamente, por aquele motivo de não zerar a variável i e não torná-la negativa, até a largura, length, do sinal. End, para fechar o laço for. E aqui dentro vamos criar um novo vetor, que é o filter de i, que vai receber o nosso signal de i, mais o signal de i menos 1, e aí isso tudo dividido. Agora, como temos infinitos pontos, vamos pegar a largura do sinal para fazer a divisão. E aí está o nosso filtro digital implementado aqui no MATLAB. Algoritmo bem simples. Para implementar isso num microcontrolador tem alguns detalhezinhos a mais, afinal a sintaxe do MATLAB é em altíssimo nível se compararmos com uma linguagem C, por exemplo, mas em breve eu vou demonstrar exemplos nos cursos específicos de microcontrolador SPIC, de Arduino, de 8051, podemos estar demonstrando estas aplicações com vocês, pode deixar. Inclusive em FPGAs também podemos implementar filtros digitais. Então, fique ligado aqui no WRKids Channel. Vamos já criar uma figura nova, figure, e mandar imprimir o sinal filtrado. Show de bola, nossa função está criada, damos um Ctrl S. Navego até a pasta das minhas funções, que aí você tem que criar aí em seu computador. Se está meio perdido, confira a nossa videoaula de criação de funções, que ensinamos bem certinho. Função salva, tem que ter o mesmo nome do protótipo. E aí só completando aqui o cabeçalho, vamos colocar protótipo, filter, moving average, média móvel, do sinal. Ctrl S. Para ver se está tudo certo, se o MATLAB reconheceu, você dá um help e o nome da sua função. Deve aparecer aquele cabeçalho. E de fato, aqui está o cabeçalho. Já temos o nosso sinal, temos a nossa função que calcula e plota o gráfico. Vamos fazer apenas chamar a função moving average do nosso sinal. Podemos testar primeiro com o ruído. Vamos fazer do noise primeiro. Ele deve demorar algum tempo. E aí, os pontos utilizados no média móvel real, você tem que ter o cuidado. Se usar muitos pontos, há um grande atraso na estabilização do sinal. Pois verifique que estamos fazendo uma somatória de diversos pontos. Se começarmos um vetor em um determinado ponto e somarmos sempre com todos os zeros, pois ele inicia com um ponto e aí ele vai somar com todos os zeros que não geramos pontos novos ainda, ele vai retornando um valor bem baixo e aí até estabilizar a curva demora um pouquinho. Então sempre tem que ter
esta noção quando projetar em sistemas microcontrolados. Vamos pegar aqui o gráfico e aí está o nosso noise mais suavizado. Dando um zoom aqui, pode-se perceber uma tendência mais suave no ruído que criamos. E agora vamos fazer o seguinte, vamos plotar. Acho que não tem nenhum gráfico aberto, não. Vamos plotar o sinal de áudio e chamando a função, eu acredito que teremos... Vamos criar um novo sinal, sinal filtrado, recebe a nossa moving average do sinal. Teremos salvo em uma variável o novo sinal. Dando um Enter, ele leva aquele tempinho para calcular. Vamos esperando aqui em tempo real. O laço for ele tem essa pequena desvantagem que atrasa um pouco o processamento dos nossos códigos, principalmente aqui em MATLAB, por ser esta linguagem de alto nível. Mas, para fins de demonstração, não é tanto tempo assim. Gerou a figura 2, então à direita o sinal suavizado e à esquerda o sinal original. Ok, vamos dar um zoom em um ponto de interesse, por exemplo, neste pico aqui, 6.3 segundos, e aí vejam a tendência aqui do sinal à esquerda. E aí vamos pegar o mesmo ponto de interesse aqui no segundo gráfico, os 6 e poucos segundos. E aí vejam que há uma suavização do sinal. Eu não estou no mesmo ponto aqui, deixa eu encontrar este ponto aqui. 6.3 segundos, 6.3 deve ser por aqui assim. Aí está. Então temos o nosso sinal corrigido. Se dermos um play neste novo sinal, vamos ver se vamos escutar alguma coisa diferente. Wave play. Wave play, o sinal filtrado e a frequência de amostragem, que é 11.025. Não está rodando, vamos esperar um pouco. Vamos passar a função de novo, só para ver. Criou uma nova figura. Essa é a figura 2. As figuras estão iguais, então está tudo certo. De repente ele é normal mesmo ele não rodar este outro sinal, talvez só rode o sinal original. Neste caso aqui, como passamos por todas as iterações do laço for, vamos testar rapidinho a wave play do sinal original. Enter. Teste de gravação. O sinal original está rodando. 4. Ei, teste, 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 1. Sinal filtrado está aqui nas variáveis. O vetor está ok a princípio. Não sei por que não rodou. Mas não tem problema, acredito que deu para ter uma ideia legal de como funciona o algoritmo de um filtro média móvel, mais um filtro digital para você implementar. Faça os testes aí no seu MATLAB e comente aqui embaixo os resultados, beleza? Em breve estaremos implementando este mesmo filtro em microcontroladores. E muito breve no canal, então fique ligadinho que aí a coisa fica ainda mais interessante.
Esta foi mais uma aula do seu WR Kids Channel, nossos temas de engenharia eletrônica. Clique em gostei, compartilhe este vídeo com todo mundo, favorite este vídeo, inclua em suas playlists, que isso nos ajuda pra caramba. Nos siga nas demais redes sociais, estamos sempre publicando coisas legais por lá também. E não deixe de conferir as demais séries semanais aqui do WR Kids, que temos vídeo todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Qualquer dúvida é só deixar aquele Save Our Souls de sempre. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!